Oi, pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou a professora Andréa Rodrigues, professora das disciplinas pedagógicas do campus de Baturité, do Instituto Federal do Ceará. Hoje estamos aqui com a palestra do professor Eduardo Chagas, que gentilmente aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho sobre as contribuições de Marx e Hegel para a educação, certo? Como essa aula, né, aula aberta, vai ficar disponível posteriormente no canal do professor Eduardo Chagas, eu queria pedir autorização de vocês, tá? Para posteriormente ele colocar lá no canal e a gente poder ter acesso. Então, quem não pôde, por algum motivo, estar aqui assistindo, vai ficar disponível, certo? Então, essa atividade, ela faz parte de uma ação que foi pensada dentro da disciplina de Fundamentos Sociofilosóficos dos alunos do segundo semestre do curso de Letras, tá? Do campus de Baturité. E a gente vem discutindo alguns autores, né? E achou interessante chamar um especialista, né, na área, um filósofo, para discutir com a gente um pouco da contribuição de Marx e de Hegel para a educação. Então, antes de iniciar, antes de passar a fala para o professor Eduardo, eu gostaria de passar alguns informes. Então, daqui a pouco eu vou disponibilizar um link para o Google Formulário, tá? A gente tem mais ou menos 1 hora de fala do professor Eduardo e depois a gente abre para alguma dúvida, alguma questão, tá certo? Ótimo. Então, deixa eu só autorizar aqui, pessoal. Eu vou fazer a apresentação do professor Eduardo Chagas, professor doutor, né? Professor Eduardo Chagas é professor Eduardo Ferreira Chagas, né? Ele possui graduação em filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em filosofia pela Université Kassel, me perdoe o alemão, né, professor? Tá para os ouvidos aí. Pós-doutorado em filosofia pela Université Münster. É professor efetivo, associado 4 do curso de filosofia e do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Ceará. É professor também do programa de mestrado profissional em filosofia e professor colaborador do programa de pós-graduação em educação brasileira da FACED, da Faculdade de Educação do Ceará. Atualmente, ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, o professor vai conversar um pouquinho com a gente sobre as contribuições de Marx e Hegel para a educação. Professor, quando o senhor quiser, por favor. Desculpa. Posso começar agora? Sim, por favor. Tá baixo o som? Tá bom. Tá ótimo. Tá ok. Então, vamos começar. Então, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Instituto Federal, né? Instituto Federal do Ceará, campus Baturité. Agradecer muitíssimo a professora Andréa Rodrigues, que me fizera esse belo convite para que eu fizesse uma pequena exposição sobre as contribuições de Hegel e Marx sobre a educação, sobre a formação humana. Então, muito, muito, muito obrigado, Andréia. Parabéns pela sua iniciativa com os meninos e as meninas da graduação do Instituto Federal do Ceará. Queria agradecer a todos aqui presentes, né? Aos amigos, às amigas, aos alunos, e espero que nós tenhamos, né, embora um encontro curto, mas proveitoso. Então, o que se pode dizer sobre a educação em Hegel e Marx? Primeiro, Hegel, né, um filósofo alemão do século XIX e talvez o primeiro filósofo na tradição a articular educação
ou formação humana com o trabalho. Né? Então, para Hegel, a educação ela é um processo de formação, para Hegel, um processo de formação da consciência. A educação é um processo de desenvolvimento da subjetividade humana. E essa formação, a educação como formação, ela se dá por um processo de externação, de objetivação, de saída da consciência humana para o mundo externo. Então, é essa saída do homem para o mundo externo, essa externação, que faz com que o homem saia de si, se exteriorize, se objetive, transforma a natureza em cultura, ou transforma os objetos em objetos para satisfazer suas necessidades e criar suas condições para a sua liberdade. Então, a educação em Hegel é esse processo de externação, de objetivação, que cria as condições para a formação e o desenvolvimento da consciência humana, da subjetividade humana. Esse processo de externação, de saída, é o que o Hegel chama de trabalho. Né? Trabalho é uma atividade que nos permite sair de nós. Né? Trabalho é uma atividade através da qual nós nos exteriorizamos, nos objetivamos. E nesse processo de objetivação, de exteriorização, que o Hegel chama trabalho, o homem reflete. Né? Então, o trabalho pressupõe o quê? Reflexão. É um processo em que o homem, ao sair, está refletindo, né? Está pensando, logo está desenvolvendo a sua subjetividade. E nesse processo de externação, que é o trabalho, o homem transforma o meio externo favorável, né, às suas necessidades e à sua liberdade. Daí há um texto muito ilustrativo do Hegel, numa obra famosa, um pouco difícil, né, que é a Fenomenologia do Espírito. Nessa obra há um texto clássico, que é a Dialética do Senhor e do Servo. E lá Hegel mostra que o servo, né, as pessoas aqui chamam de Dialética do Senhor e do Escravo, mas talvez uma tradução problemática, falar da dialética do Senhor e do escravo, eu prefiro falar da dialética do Senhor e do servo, né, como está no original, e porque também tem algumas implicações. Né? Falar de dialética do Senhor do escravo e falar de dialética do Senhor e do servo, como eu estou aqui escolhendo. Né? Então, o servo é aquele que trabalha, né, e que pensa que é escravo, né, o servo do Senhor. E o Senhor pensa que é senhor do servo. Mas o servo, pelo fato de trabalhar, ele vem para fora, né? E se vê no resultado do seu trabalho, toma consciência que é servo. Você toma consciência de si. E ao tomar consciência de si, ele vai lutar pela sua liberdade. Então, o servo, ao sair e ao transformar o mundo, ele também está se transformando. Né? O servo, ao sair e ao transformar o mundo, vai apreender o mundo. E ao apreender o mundo, apreende a si mesmo. Ou seja, aquele que transforma o mundo pelo trabalho se transforma. Aquele que sai, né, para o mundo pelo trabalho se enriquece. Tem uma relação com a natureza, uma relação com o universo e uma relação com o outro. Né? Portanto, é um ser que se desenvolve. Já do lado do Senhor, é aquele que não trabalha. Portanto, é aquele que não se desenvolve. Aquele que tem uma relação meramente muda, silenciosa, parada, inerte com a sua natureza. O que ele quer dizer com isso? Que o homem é um ser que é um ser que não é já constituído. É um ser que se constitui no processo de externação. E aquele que não trabalha não se desenvolve. Né? Tem uma natureza muda como é o Senhor. E o Senhor acaba dependendo, na verdade, do servo, ou sendo servo do servo. Então, o trabalho, ele vai mostrar, ele possibilita a tomada de consciência. O trabalho possibilita, né, um processo de reflexão, desenvolvimento, que o homem, ao transformar o mundo, se transforma. Ao transformar o mundo, se veja no mundo, e estabelecer uma relação com o mundo e com o universo pelo trabalho. Há também um texto, esse trabalho é o que Hegel chama de Bildung, né, formação. E há também algumas referências de Hegel sobre educação, além da fenomenologia do espírito, desse texto,
a dialética do seu servo que está nessa obra, a Fenomenologia do Espírito, há uma outra obra que é os princípios da filosofia do direito. Né? Ele, mais ou menos, na seção sobre a família, né, no terceiro capítulo, e sobre o Estado, ele vai falar de uma educação universal. Porque ele está assistindo aqui, né, o início do desenvolvimento da modernidade, de uma sociedade onde o indivíduo, né, tomou consciência de si, o indivíduo faz referência a si, mas são indivíduos segregados, são indivíduos preocupados apenas consigo mesmos, né, preocupados apenas com seus interesses. Então, Hegel, nessa obra, Princípio da Filosofia do Direito, vai defender uma educação universal. Né, e a família tem um papel, qual seja, introjetar, fazer com que a criança, e para Hegel ela é egoísta, né, está preocupada apenas com ela mesma, apenas com o mundo dela, é importante que a família, né, vamos dizer assim, eduque as crianças para o universal. E essa educação para o universal ela é completa, vamos dizer assim, né, de forma mais plena pelo Estado. O Estado tem esse papel de elevar, né, as crianças, os adolescentes, os jovens, a uma educação universal, ou seja, uma educação voltada para a comunidade, para a relação com os outros na sociedade civil, etc. Bem, Marx e, vamos dizer também, Engels, né, não tem uma obra específica, sempre eu digo isso, uma obra particular, na qual Marx, ou Engels, ou os dois, expunham o que eles, ou ele, né, Marx, pensa sobre a educação. Então, é difícil a gente encontrar no pensamento de Marx, especificamente aqui, né, uma obra em que Marx tratou de forma sequencial, sistemática, sobre a educação. Portanto, a princípio, nós não temos uma obra de Marx assim, com esse título, A Educação ou A Formação Humana. E Marx fora, né? Marx começa a atuar na universidade num período em que Hegel morrera, ou seja, o Marx não chega a assistir aula, né, com Hegel, mas ele vai fazer parte dos chamados os neo-hegelianos, ou seja, os discípulos de Hegel. Né? Após a morte de Hegel, né, vamos ter dois grupos que irão seguir, dar prosseguimento à filosofia hegeliana. Um grupo chamado a direita hegeliana, que vai defender o Estado, vai defender a relação entre razão e cristianismo, e um outro grupo chamado de esquerda hegeliana, que vai fazer crítica ao Estado, crítica à religião, e a esse grupo Marx irá pertencer. Né? Então, Marx, embora não tenha assistido ao de Hegel, né, se considerava um discípulo de Hegel. Né? Portanto, que ele era próximo, né, aos chamados hegelianos de esquerda, Bruno Bauer, o Stirner, né, o próprio Feuerbach, etc. E, então, sobre a educação, Marx não escreveu uma obra específica. Né, não tem uma obra sistemática ou um pensamento sistemático sobre a educação. No entanto, eu penso que o projeto de Marx, o projeto crítico de Marx, o projeto de uma sociedade diferente, não deixa de lado a educação. Em diversos momentos, o próprio Marx e o Engels, né, foram chamados a responder questões sobre a educação. Então, o que Marx pensa sobre a educação? O que a gente pode dizer sobre o pensamento de Marx sobre a educação? Primeiro, embora não haja, né, um texto, primeiro deve-se dizer que há muitas passagens, muitas alusões, muitas referências de Marx à educação, de forma que nos permite, a partir dessas alusões, né, dessas referências, articular uma compreensão marxiana da educação. Qual é essa compreensão marxiana, ou essa compreensão de Marx sobre a educação, que é interessante, ou que possa ser interessante para nós hoje, né? Para o século XX, para o século XXI? O que o pensamento de Marx teria a nos dizer hoje? É muito comum, quando a gente vai falar sobre Marx, muitos dizem que mas Marx é um pensador do século XIX, nós já
estamos no século XX, ou no século XXI, portanto, Marx é um pensador superado. Não existe um clássico superado, né? Platão, né? Aristóteles, século IV, século V, né? Estão superados. São Tomás de Aquino não está superado. Santo Agostinho não está superado. Depende das questões, né, que a gente está debatendo, discutindo. Um filósofo, um autor, ele é ou não relevante para esse tema. Mas são autores que pensaram temas que são importantes para nós, seres humanos, né? Para o nosso planeta Terra. E o Marx é um autor, um filósofo que pensou a sociedade moderna, a sociedade capitalista, a sociedade liberal, a sociedade neoliberal. Nesse sentido, a sociedade burguesa, a sociedade liberal, a sociedade neoliberal ainda persiste. Logo, é um autor que tem muito a nos dizer, né, sobre essa sociedade na qual nós hoje vivemos. Então, primeiro, não há um escrito de Marx sobre educação. No entanto, há diversas alusões de Marx, diversas referências que nos permitem articulá-las e, a partir daí, termos uma compreensão da posição de Marx sobre a educação e trazer essa posição para a atualidade. Primeira coisa, para Marx, a educação ela é, vamos dizer assim, pública. A educação deve ser pública, ou seja, uma educação não para uns, né? Não para, né, os superdotados, né, ou para aqueles que têm mérito. Né? A educação tem que ser pública, ou seja, para todos. Essa é uma defesa de Marx, ou seja, não é educação só para uns, para alguns, mas sim a educação para todos. Né? É um mito dizer que o trabalhador é limitado, né? Que as pessoas do mundo do trabalho não têm cultura e que não tem sentido, né? Como se fala hoje, os quadros desse governo, falar ou defender a universidade para as pessoas pobres, para os trabalhadores, porque essas pessoas só devem trabalhar. Né? Isso é um ledo engano, né? Isso, na verdade, é uma ideologia, né, burguesa que acha que o conhecimento, que a educação é só para alguns, né, só para os ricos, né, só para os proprietários, só para os capitalistas, etc. E que o mundo do trabalho, os trabalhadores, os pobres, só devem trabalhar. Então, a concepção de educação de Marx, né, vai em contra isso, né, vai contra essa posição. A posição de Marx sobre a educação é que a educação ela deve ser pública. Né? Primeira tese, ou seja, a educação ela deve ser para todos, né? E não para uns ou para alguns, né? Para todos. Segundo, a educação em Marx ela deve ser não só pública, mas também gratuita, ou seja, contra uma educação paga, né? Uma educação privada paga. Né? A educação ela tem que ser gratuita, né? Financiada pelo Estado ou pela organização política da sociedade. Né? Na medida em que a sociedade, o Estado ou a organização política investe na educação, a educação volta para a sociedade. Né? Ela retribui também para a sociedade através de quadros, né, que pensam, que vão desenvolver o conhecimento, vão desenvolver a ciência e que vão trazer retornos para a própria sociedade. Então, a sociedade não perde, né, financiando, investindo na educação. Portanto, a educação em massa ela deve ser pública para todos, não só para alguns, e ela deve ser, assim, gratuita, ou gratuita, né? Quer dizer, não paga, contra a educação paga, que é defendida pelo capitalismo, pelo liberalismo, pelo neoliberalismo. Né? Terceiro, a educação em Marx ela deve ser laica, laicizada. Quer dizer, livre da igreja, livre do fundamentalismo, livre da religião. Ou seja, educação e religião não podem, na minha compreensão, e aí aqui assentado em Marx, né, não podem estar juntas. Isso não quer dizer que sejam inimigas, né? Mas a escola não é espaço para a religião. Né? Educação e religião são coisas diferentes. Escola não é para se ensinar, não é para ser um espaço onde a religião deve, né, ser pregada. A religião tem o espaço dela. Né?
que não é o espaço da escola. Escola e religião são esferas diferentes. Né? A educação deve ser laica, laicizada, sem religião, sem igreja. Porque a religião quer verdade, quer certezas. A educação vive da incerteza. A educação vive da dúvida. A dúvida e a incerteza que desenvolve o conhecimento, desenvolve a ciência. Né? Quem tem certeza está estagnado. Quem tem verdade não se desenvolve. A religião ela defende o quê? Dogmas, verdades inabaláveis. Né? Eu sou a verdade? Não, você não é a verdade. Você é a sua verdade, não é a verdade. Então, religião e educação não combinam. Não podem estar juntas. Né? Isso não quer dizer que sejam inimigas, necessariamente. Mas a escola não é espaço para a educação. Mas professor e a educação ecumênica também é uma falácia. Todos os locais onde eu fui, onde tinha educação ecumênica, tinha tudo, menos educação ecumênica. Ou seja, é um conjunto, né, de diversas religiões. Na verdade, acaba sendo uma formação que leva a criança, o adolescente, o jovem ao medo, ao pânico, à superstição, a uma relação mística, arbitrária com a natureza. Então, escola não é espaço para a religião. Escola não é espaço para a igreja. Religião e educação não combinam. A religião defende Deus. A escola, a educação deve defender a natureza. Quem defende Deus não pode defender a natureza. Não pode defender o cosmos. Se você veio de Deus, vai defender a criação. A educação não pode defender a criação. Vai defender a evolução. Né? Você veio da religião, não importa qual. Você vai defender o quê? A intervenção, a providência de Deus no mundo. Não existe providência, né, no mundo. Isso é anticientífico. Então, isso tem uma implicação para a formação da criança. Né? Você defende Deus, religião, independe de qual Deus. Você defende milagres, não existe milagres. Milagres é a interferência arbitrária da natureza. Né? Ou seja, vai ter uma relação arbitrária com as leis da natureza. Não existe o Deus, ou a verdade, ou a religião verdadeira. Religião, no mundo moderno, no mundo contemporâneo, ela é sim um direito dos indivíduos, mas como um universal, dentre outros universais, no âmbito da sociedade. É como eu falo, para ilustrar, religião é como se fosse um time. Você pode torcer para o Fortaleza, você pode torcer para o Ceará, você pode torcer para o Flamengo, pode torcer para o Corinthians. Agora, você não pode querer que todo mundo seja do Ceará, todo mundo seja do Flamengo, todo mundo seja do Fortaleza. É uma comunidade lá, você festeja, vai, né, para comemorar, assistir o Ceará, o Fortaleza, Corinthians. Agora, você não pode querer que todo mundo seja corintiano, todo mundo seja fortalezense, todo mundo seja cearense. Né? Ou seja, né, é uma comunidade entre outras. Assim também a religião. Você crê, tudo bem. Agora, isso não é para a escola. A escola é um espaço da pluralidade, da liberdade, da diversidade, da discussão, né? Do debate filosófico, científico. Portanto, escola não é espaço como querem, né? Hoje, os fundamentalistas, os quadros do governo hoje, né? Os bolsonaristas, têm uma educação familiar? Não. A educação não é familiar, não é doméstica e nem é religiosa. A educação familiar não já tem uma família. A educação religiosa já existe nas igrejas, nas assembleias. A escola é um espaço não doméstico e não religioso. É o espaço da dúvida, né? É o espaço do debate, da discussão. Religião não tem dúvida. Religião quer dúvida. Religião quer certeza. Quer verdade. Tem dogmas. Né? Então, se você tem Deus, não tem a natureza. Se você tem Deus, você tem a criação. Se você tem a natureza, não tem criação, vai ter evolução, tem ciência. Então, a educação, a religião vai, né, introjetar no jovem medo, pânico, uma relação arbitrária com o mundo, com o universo. Só tem. Não existe. Se você me provar, você é aluno, né? O aluno, o professor, professora, que o seu Deus é o Deus, né? E que seu Deus é a verdade, ou que sua religião é a verdadeira, eu mesmo vou me tornar um discípulo seu da sua religião.
eu não vi um deus ou uma deusa ou uma religião, né, que tivesse na mão uma procuração reconhecida por um deus, como a verdade. Não, isso é a sua verdade, é a sua religião, um direito seu. Você não pode querer que a escola, que é diversa, que é múltipla, siga princípios, dogmas de uma religião. Né? Já Marx defende religião é direito privado, uma esfera da sociedade, mas não é espaço para a escola, para a educação. Né? A educação tem que ser laica, laicizada, livre de igreja, livre de educação de religião. Não sou contra a religião, sou contra quando a religião quer, né, dominar a educação, dominar a sociedade, dominar a política. Né? Então, educação e religião não combinam. Você não pode ter uma experiência. Você tem uma experiência com o mundo, não pode ter uma experiência com Deus. Você tem uma experiência com a natureza, com o universo, você não pode ter uma experiência, né, com o divino. Eu sempre digo para meus alunos brincando, né, eu só tive duas experiências com o divino. Uma, através de uma testemunha de um amigo meu, que viu o divino em Paris, tomando cerveja. Até eu disse, rapaz, se eu estivesse em Paris tomando cerveja, eu também veria o divino. E uma experiência que eu tive própria com o divino. Eu estava agora, né, fazendo pós-doutorado na Alemanha, e eu vi de repente uma luz, né, brilhando, tinha assim, ele divino, em italiano, né? Era um bar, o divino. Fora essas duas experiências, eu não tenho experiência com o divino e creio que ninguém tem. Eu também, numa época, eu estava na FACEG, no meu gabinete, estudando, e de repente eu saí, né, no corredor e passei, pessoal, professor, o senhor passou em cima do divino. Aí eu passei aqui, né, no corredor. Não, estamos fazendo aqui uma experiência com o divino. Que experiência com o divino? Aí eu fui lá para fora e começaram a abraçar a natureza, as árvores. E eu perguntei, o que estamos abraçando o divino aqui, incorporado na natureza? A natureza não tem divino. Né? A natureza, por isso que a ciência vai tratar do universo, vai tratar da natureza, vai tratar da sociedade, vai tratar dos homens. Isso não é divino. A natureza não vai falar com você, não vai escutar você, não vai responder você. A natureza não é divina, né? Não tem Deus na natureza. A natureza é cega, surda, muda. Então, a educação não pode ser religiosa. Isso não quer dizer que você não possa ter uma educação, mas não pode ser para educação. Não é? Toda educação ecumênica. Uma vez eu fui para um debate, né, professor, vamos fazer um debate com todas as religiões e nós somos tão abertos que vamos chamar o senhor que é ateu. Aí eu fui. Mal comecei a falar, a mulher começou a ficar com raiva. Eu percebi que, na verdade, é uma pseudo, né, junção de religiões. É um dogmatismo ali para defender, né, uma noção de divino, uma noção de absoluto, uma noção de interferência arbitrária na natureza, no universo, né, uma relação arbitrária com a ciência. Então, educação, e aqui assentado em Marx, né, deve estar, né, livre da religião, livre da religião. E muito interessante, né, hoje, né? Vamos trazer a religião para a educação? Não. Por quê? Porque a educação ela é plural, ela é diversa. Ela deve estar assentada na filosofia e na ciência. Né? E ela deve ter como fim a dúvida, não certeza, e não verdade. Quem tem verdade, morreu. O homem que tem a verdade, se você tem a verdade, procura a verdade, eu estava em casa, chegou um religioso, sempre tem essa infelicidade, né? Ele falou 3 horas, por todas as religiões, e depois disse, meu querido, está aqui a verdade, a minha religião. Você tem a verdade, meu querido, você morreu. Né? Quem tem verdade está estagnado. Filosofia, ciência, conhecimento, desenvolve o mundo, desenvolve a natureza, desenvolve a nossa subjetividade, porque nós não temos a verdade. Nós não temos certezas absolutas, e a religião que é isso. Então não combina com a educação, com a formação. Né? A educação tem que estar dissociada da formação familiar, doméstica, que é uma outra esfera, como também dissociada, né, separada da, vamos dizer assim, da formação religiosa, que é uma outra formação.
Se você tem respeito, agora respeito que não tem, o que tem outra visão, né, sobre o divino, sobre religião, etc. Não existe a religião. Professor, a minha religião é a verdadeira. Se for, você me provar, o seu Deus deixou uma procuração com você para dizer que a sua religião é a verdade, é a religião, eu lhe garanto que eu serei um defensor da sua religião e do seu Deus. Né? Serei o maior defensor desse país aqui da sua religião. Isso não existe a religião, a verdade. Né? Conhecimento não trabalha com verdade absoluta, né? Com probabilidade, com aproximações. Né? É imutável, mas Deus não muda, a natureza muda. Né? É cambiável, ela é experimentável. Deus, você não experimenta Deus? Você não conversa com Deus na natureza, incorporado? O pessoal lá da FACED, né? Da educação, abraçando as árvores, falando com as árvores, se você estivesse falando com Deus, o divino, isso não existe. A árvore é árvore, né? Ela não vai conversar com você, não vai responder com você. Mas, professor, está aqui o divino, não tem divino aí, não tem nada por trás da natureza. A natureza é um ser vegetal, né? Muda, né? Não tem vontade, não tem querer, não tem voz, não tem consciência. Então, religião e educação não devem estar juntas. Porque a religião desliga o homem da ciência. A educação liga o homem à ciência. Por isso que a educação pode falar que é religar, liga o homem à ciência, liga o homem à natureza, liga o homem ao outro homem. Religião desliga. Quando liga você a Deus, você não está ligado à natureza. Quando liga você a Deus, você está desligado da natureza, desligado do universo. Religião não é religar, é desligar. Né? E o lugar da religião é ser uma comunidade universal, dentre outros, na comunidade, mas não ser o universal. E deve conduzir, né, dizer os princípios para os homens na escola e na sociedade, na política. Né? Portanto, a educação, a acepção de Marx, né, ela tem que ser laica, laicizada, profana. Mas isso não é nenhum problema. Você já é religioso? Já sabe. Para que você quer universal e religião em todo canto? Você tem que aprender com o diverso, com o diferente. Você já tem a sua religião na sua comunidade, na sua igreja, na sua assembleia. Né? Tem um espaço para isso. Você não pode querer que esse espaço seja o espaço de todo mundo. Guie, conduta, isso é antimoderno. Isso é anticontemporâneo. Então, a educação não pode estar junto, porque tem contradição. Você defende Deus, vai ter o quê? Criação. A ciência não defende criação. Você defende Deus, defende o quê? A intervenção divina no mundo. Não existe intervenção divina. Se defende Deus, vai ter milagre. Não existe milagre. Se é cego, vai ficar cego. Se é deficiente, você é deficiente. Você não vai enxergar. Não sei, né, algum mecanismo pela ciência. Certo? Você não vai fazer uma árvore que dá maçã que dê laranja. Não existe isso. Né? Vai fazer pão transformar água, transformar em vinho, pão em peixe, não existe isso. Né? Ou quem não pode engravidar, tem que ter filhos, não existe. Né? Certo? Então, é contra a formação, a religião. Né? Ela tem os princípios dela, quem pode respeitar, né? E precisa atacá-la, fica no campo da fé, da crença, mas não é no campo da ciência, da filosofia. Então, a educação em Marx, né, ela tem que ser pública, ou seja, para todos, para o público, né, não para alguns. Né? É mito achar que, como eu falei aqui, né, as pessoas que trabalham não são inteligentes. Pelo contrário, as condições têm que ser dadas. Se nós damos as condições ao povo, se nós damos as condições ao mundo do trabalho para pensar, para refletir, claro que o povo, né, aqueles que trabalham vão pensar, vão refletir. Né? As pessoas não pensam, não refletem de forma sistemática, de forma profunda, não é porque sejam limitadas, porque são trabalhadores. Né? E as condições não foram dadas. Né? O ser humano ele é muito parecido com o outro, tem a mesma estrutura que o outro. Né? Nós temos um cérebro, e se ele for estimulado, for instigado, ele vai pensar. Esse órgão é para isso. Isso não existe. Eu posso, né, ter algumas diferenças com o outro,
mas nós somos parecidos. Nós só pertencemos a uma raça chamada ser humano. Né? Então, nosso cérebro, nossa caixa cerebral é feita para pensar, para refletir. Precisa de condições. Né? Então, é claro que eu estou defendendo aqui, eu estou provocando. Né? Educação tem que ser pública, para o público, para todos. Essa é a posição de Marx. Segundo, a educação não pode ser paga. Né? Ela tem que ser gratuita, né? Ou seja, oferecida pela organização política, porque tem um retorno para a sociedade. Terceiro, a educação tem que ser laica, laicizada, livre de igreja, livre de religião. Isso não quer dizer que a igreja não possa existir, que a religião não possa existir. Deve existir, mas como direito privado, né? Um interesse privado, não um interesse público. Você quer ser religioso? Tudo bem. Você quer seguir seu divino? Siga, não tem problema nenhum. Esse é um interesse seu privado. Agora, o seu divino não deve ser o divino de todo mundo. A sua religião não é a religião de todo mundo. Tem agnósticos, tem ateus, né? Tem outros tipos de religião, outras formas de ver Deus, ou de negar Deus. No mundo moderno e o mundo contemporâneo não cabem mais dentro de dogmas religiosos, né? Que são fechados, que são unilaterais, que é um tipo de universal, mas não é o universal absoluto enquanto tal. Né? Então, quarto, a educação em Marx, além de ser pública, ou seja, para o público, para todos, além de ser gratuita, né, não paga, e além de ser laica, sem igreja, sem religião, ela está também assentada numa formação espiritual, numa formação intelectual, numa formação para o desenvolvimento do pensamento crítico. Né? Ou seja, a educação ela é um processo de desenvolvimento do subjetivo, do espiritual, do interno, do interior. Ou seja, em Marx, a educação tem que instigar o pensamento, tem que desenvolver a razão, desenvolver a nossa capacidade de pensar, de refletir, de debater, de problematizar. Como é que a gente se desenvolve mentalmente? A educação, né? Uma educação que instigue, que problematize, né? Que nos coloque dúvidas, nos coloque incertezas, nos coloque diante de nós que nós temos que desatá-los, né? Através da reflexão, através do pensamento. Então, a educação em Marx ela é uma educação voltada para o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento intelectual, para o desenvolvimento da subjetividade, do pensamento crítico. Quarto. Quinto, a educação em Marx também está voltada para o desenvolvimento corporal, físico, ou seja, uma educação que está preocupada também, olha, né, no século XXI, com a saúde corporal. Muito parecido, né, sempre digo isso, com a formação grega, né, para que nós possamos desenvolver nosso pensamento, para que nós possamos desenvolver nossa espiritualidade, nossa cuca, né, nossa cabeça, nós temos que estar com um corpo saudável. Mas não é uma educação corporal arrancada, desprendida do espiritual. Na verdade, da condição ao espírito, o corpo tem que estar bem, tem que ser bem cuidado, né? Não no sentido libidinoso, sexual, né? Mas o corpo no sentido do corpo saudável, né? Onde o homem não é um ser só de pensamento, e nem é só um ser, né, de corpo. O homem é um ser corporal e intelectual, espiritual. É um ser material e imaterial. É um ser corpóreo e incorpóreo, né? Pensamento, razão e corpo, corporeidade, pertence a nós. Então, a educação em Marx, ela deve criar as condições para o desenvolvimento tanto espiritual, intelectual, mental, quanto corporal, físico, né? Com a educação física. Então, como assim? Né? A educação deve se preocupar, assim, com o físico. Você vê muitos colégios privados, né? Não tem educação física. Né? A questão do movimento, da integração com o outro, da socialização com o outro, né? Na minha época tinha educação física, mas era muito de amedrontar, né? De xingamento, uma coisa mais de força. Hoje eu creio que
pessoal que trabalha com educação física tem outra compreensão, né? Da educação física voltada para cuidar do corpo, mas também socializado com os outros, né? Um processo de socialização, de integração, né? De cooperação com o outro, etc. Então, isso é Marx, vejam, falando para nós, né? No século XXI, né? Embora no autor do século XIX. A educação ela deve se desenvolver, né? O aspecto corporal, a saúde corporal e a saúde mental. Ou seja, uma educação voltada para o desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento corporal. Acho que agora é o sexto, né? A educação ela é pública, ela é gratuita, ela deve ser laica, sem igreja, sem religião. Quarto, é uma educação voltada para o desenvolvimento do pensamento crítico, para o desenvolvimento da capacidade de refletir, de pensar, de problematizar, né? Tá certo? Para instigar, né, o nosso pensamento. Também, sexto, é uma educação preocupada com a saúde corporal, né? Ou seja, uma educação voltada para o exercício, para a ginástica, mas não desprendida, né? A ginástica, o exercício físico não desprendido do mental, né? Do intelectual. Sétimo, a, a, a educação em Marx, ela também está voltada não só para o desenvolvimento espiritual, intelectual, do pensamento, não só para o desenvolvimento corporal, mas também uma educação voltada para a apreensão de tecnologia. Ou seja, é uma educação voltada para o conhecimento técnico, científico, tecnológico, vamos dizer assim, né? Ou seja, uma educação que dê as condições ao homem para que ele possa apreender a ciência, a tecnologia do seu tempo como condição para que o homem possa interferir no seu mundo, participar do seu mundo. Ou seja, é muito importante o conhecimento científico, o conhecimento tecnológico, que não é um conhecimento meramente técnico, né? E o Marx fala da politécnica, ou seja, a educação tem que ser politécnica. Politécnica quer dizer múltiplas técnicas, múltiplas tecnologias, né? E não uma educação unilateral, monotécnica, como é a educação, né, que querem hoje os defensores desse governo, a educação para o mundo do trabalho, meramente uma educação não tecnológica, não científica, não com conhecimento, né, da ciência, das novas ferramentas tecnológicas que são importantes hoje no século XXI, mas um conhecimento meramente fragmentado, uma técnica específica para responder ao mercado, para responder, né, às exigências do capitalismo, né? Esse conhecimento técnico não é um conhecimento tecnológico, é um conhecimento que, na verdade, mecaniza, né, o indivíduo para manipular determinadas técnicas de forma que ele possa se inserir no mercado, né? Ou seja, e esse conhecimento é descartável, assim, né? Novas técnicas vêm, o homem, na verdade, não acumula com essas técnicas e acaba sendo refém do próprio mercado, etc. Então, o conhecimento, a educação para a Marx tem que ser politécnica. Politécnica quer dizer um conhecimento voltado para a tecnologia, para a ciência, né? Nós devemos conhecer ciência. E vejamos que a nossa formação hoje, pelo menos na filosofia, né, na educação, é muito deficitária, na minha opinião, em relação ao acompanhamento do desenvolvimento científico, né, hoje. Quer dizer, nós conhecemos muito pouco sobre ciência, nós conhecemos muito pouco sobre tecnologia. Nós ficamos, às vezes, né, alheio ao nosso presente, alheio ao nosso mundo, porque as condições científico-tecnológicas que foram nos dadas, talvez foram insuficientes ou inadequadas, né? Então, Marx, vejamos, né, defende uma educação intelectual, mas sem ser uma educação, vamos dizer assim, intelectualista. É uma educação intelectual com desenvolvimento para o desenvolvimento da subjetividade, uma educação corporal, ou seja, cuidar do corpo, né, para que o espírito possa desenvolver, e uma educação também tecnológica, né, para que o homem possa participar do seu tempo, possa inserir-se, né, no seu tempo, dialogar com o seu tempo. Nós conhecemos pouco, né, a ciência antiga, a ciência medieval, a ciência moderna,
Mas que nós chegamos à ciência moderna. Né? Assim, como é que a ciência é hoje, contemporânea, né? A ciência contemporânea não é uma ciência baseada mais na experimentação, na observação, né? Na indução, isso é a ciência moderna. A ciência contemporânea é baseada na dúvida, na incerteza. São as incertezas, né? As dúvidas que desenvolvem a ciência. Né? A nossa experiência também é uma experiência mapeada pela nossa subjetividade, acaba tendo, vamos dizer assim, né? Uma certa experiência deduzida pelo sujeito, que não quer dizer necessariamente que seja uma verdade que foi tirada da experiência, mas uma experiência nossa do sujeito. Logo, uma experiência também subjetivada, logo, uma verdade também particular e não universal. Né? Então, precisamos desenvolver, conhecer ciência. E a educação marxiana vai defender isso. Uma educação também científico-tecnológica. Uma educação científico-tecnológica é contra uma educação unilateral. Uma educação meramente fragmentada, mutilada, né? Mecanizada. Além disso, a educação em Marx, ela não é uma educação abstrata. Não é uma educação formal. Né? Não é uma educação desprendida do seu tempo. É uma educação que dialoga com o seu tempo. Ou seja, a educação em Marx ela é uma educação universal. É uma educação que visa uma formação universal do homem, uma formação mais plena do homem. Logo, essa educação em Marx, que é universal, que pressupõe uma formação integral do homem, ou seja, mais plena, mais plenipotente, né? Ela, para que ela possa ser, e Marx a coloca como uma educação emancipadora, ela está numa relação, né, crítica com as condições materiais, com as condições socioeconômicas de seu tempo. Condições essas que podem favorecer a efetivação, a realização dessa educação universal ou não. Como nós estamos falando de uma educação universal, que Marx defende, uma educação que leva em consideração o homem como um todo, não só como corpo, não só como espírito, mas também como um ser de ciência, de conhecimento, um ser de espírito, um ser de corporal, e visa a sua formação universal, essa educação, dentro de um contexto, vai encontrar um contexto, uma situação material que é adversa a essa educação, que é justamente o contexto da sociedade burguesa, que são as condições materiais da sociedade capitalista. Ou seja, por isso que a educação em Marx, ela não é uma educação, né, com os princípios fechados, a lei ou é uma educação universal emancipadora, enquanto crítica às condições da sociedade moderna, eu diria, né, e digo também, da sociedade contemporânea, que são condições que não possibilitam a efetivação, a realização, a materialização de uma educação universal mais plena do ser humano. Como assim, professor? Por que não? Porque essa educação universal defendida por Marx, né? Essa educação assim, integral do homem, né? Portanto, veja, integral seria o homem com a natureza. Né? Não existe aqui Marx, como defende, né? Marx defende só a liberdade do homem. Não, é a liberdade do homem com a natureza. A emancipação do homem é a emancipação da natureza. Né? O homem não pode ter a natureza meramente como objeto para satisfazer os seus desígnios, uma formação integral que envolve o homem e a natureza. E essa formação integral, essa educação integral, ela é uma educação emancipadora como crítica às condições materiais, sociais, econômicas da sociedade moderna, eu diria, também da sociedade contemporânea, condições essas que não são favoráveis, que não possibilitam a realização, a efetivação dessa educação universal. Por quê? Porque as condições dadas pela sociedade capitalista, primeiro, são condições que pressupõem o trabalho, né? O trabalho assalariado, o trabalho alienado, o trabalho estranhado, o trabalho abstrato. Logo, a educação em Marx é uma crítica ao trabalho, né, estranhado, ao trabalho alienado, ao trabalho assalariado. Por quê? Porque a sociedade moderna e a sociedade contemporânea
que são sociedades capitalistas, elas visam o quê? Desenvolvimento de capital, né? Desenvolvimento de dinheiro a custo da exploração do trabalho. E aquele que trabalha né, como meio para satisfazer suas necessidades, como meio para sobrevivência, né, esse trabalho que o Marx, né, critica a partir da concepção de educação universal, esse trabalho compromete a educação, na medida em que, né, o trabalho arruína o corpo. Marx defende uma saúde corporal. O trabalho que é cansativo, que é extenso, que é repetitivo, que é mecânico, né, não possibilita o desenvolvimento da reflexão, como Hegel falava. Esse trabalho arruína. Desculpa, André, quer falar? Sim, 10 minutos, o senhor consegue concluir? Não, vou concluir. Ok. Se eu não concluir, você pode fechar, tá bom? Aí passo. Tá certo. Então, essa educação, é porque eu penso uma coisa e falo outra coisa, me desculpem. Então, essa educação, vejamos como é interessante o pensamento de Marx, né? Como é atual. Né? Pessoal, Marx, você leu alguma coisa? Marx disse aonde, meu querido? Minha querida? O pessoal fala, Marx pensa assim. Marx disse não, rapaz, você está dizendo isso. Né? Você ouviu, não sei aonde, está repetindo. Não diga isso, Marx disse isso. Marx afirmou, não, você acha isso. Você achar não quer dizer que Marx pensou assim. Né? Entende? A gente não tem coragem de dizer isso para Kant. Né? Kant disse isso. A gente fica, opa, o Kant eu tenho medo, né? Hegel disse, opa. Né? Einstein disse isso. Né? Se você disser isso, as pessoas vão criticar. Agora, em Marx, as pessoas põem o que quer, né? Dizem o que quer, não pode ser assim. Então, vejamos como é interessante. É uma educação universal, portanto, que visa a formação integral universal do homem, logo, uma educação emancipadora que pressupõe uma crítica às condições da sociedade moderna, eu diria contemporânea, condições essas que impedem, que invalidam, né, que não possibilitam a efetivação dessa educação. Nesse sentido, primeiro, a educação universal e máxima pressupõe uma crítica ao trabalho entendido, né, vejam bem, isso vai dar para explicar aqui, o trabalho entendido na forma do capital, que é o trabalho como meio de produção de mais valor, produção, né, produção de mais valia, que é um trabalho explorado, né, que é um trabalho através do qual o capital, né, desenvolve ou reproduz o seu valor. Ou seja, esse trabalho assalariado, esse trabalho estranhado, esse trabalho abstrato, é um trabalho que cansa, né, que arruína, que mata o corpo e que mata também o espírito, né, que mata também o pensamento. Se você trabalha demais, seu corpo está cansado, está arruinado. Seu espírito também está o quê? Né? Arruinado. Quando você volta ao trabalho, você não tem condição de ler um Aristóteles, de ler um Marx, né? De ler literatura universal. Então, para que haja uma formação é necessário, vejamos, né? Não é uma educação apartada, uma crítica, uma negação dessa forma de trabalho que não possibilita. E essa forma de trabalho é própria da sociedade burguesa. Logo, a crítica à sociedade burguesa que, né, pressupõe um trabalho, não outro, um trabalho que é assalariado. Um trabalho que é alienado, que é estranhado, que é abstrato, mas esse trabalho traz o quê? O cansaço, né? A ruína, corrói, né? Que corrói o corpo, que corrói a mente, o espírito, logo compromete a formação humana. Segundo, né? Mas é uma crítica ao trabalho, mas que também pressupõe, vejam, paradoxalmente falando, né? Essa educação universal, emancipadora, pressupõe também um trabalho, mas não um trabalho negativo, mas a afirmação do trabalho como antítese ao capital, mas é um trabalho na perspectiva do mundo do trabalho. Ou seja, um trabalho não negativo, um trabalho positivo, um trabalho voltado para os homens. Ou seja, criar as condições para a liberdade, criar as condições para a própria educação. Né? Se nós trabalhamos e esse trabalho está voltado para a produção de coisas, para satisfazer os homens, nós vamos trabalhar menos e vamos ter essas condições favoráveis para a nossa liberdade, logo para o desenvolvimento de uma educação universal. Né? E no próprio trabalho, um trabalho reduzido, como expressão também da consciência, como expressão do pensamento, como expressão da reflexão. Quando eu trabalho, estou pensando se me agrada, se é um trabalho prazeroso,
né? Eu estou criando, estou desenvolvendo minha mente, desenvolvendo meu espírito, né? Estou desenvolvendo o quê? Porque esse trabalho é um trabalho livre. Então, a defesa do trabalho, no sentido positivo, não é como o pessoal do CRIS, não, eu trabalho. Quem vai trabalhar para a gente? Os deuses, os anjos, né? Os duendes. Eu nunca vi um duende. Né? Pessoal, eu vi um anjo, tudo bem, mas ele morre, nunca vi. Nós precisamos trabalhar para produzir condições para a nossa, não só para a nossa satisfação da nossa necessidade, mas para o desenvolvimento da nossa espiritualidade, da nossa liberdade. Né? Então, não podemos negar cabalmente o trabalho. Pegar uma forma de trabalho, mas uma educação tem que pressupor uma outra forma de trabalho, no qual, nesse trabalho, enquanto atividade livre e consciente, desenvolva a liberdade da consciência e cria as condições de riqueza para que nós possamos trabalhar menos e termos mais tempo para o desenvolvimento do nosso corpo, desenvolvimento do nosso espírito, tempo para conhecer ciência, tecnologia, etc. Eu não me lembro agora o nome, também essa educação universal, né, pressupõe eu não peço demência a Deus, né? Demência a Deus, ou leite de morte, isso aí é mito, né? Quem a pessoa está morrendo para dizer isso é mito. Né? O ateu não quer dizer que é contra Deus. O ateu não é uma espécie de diabo, né? Então, as pessoas fazem um desenho do ateu como algo negativo, algo, né, imoral, sem moral, logo perigoso. Então, são pessoas honestas, né? São pessoas que respeitam também o religioso. Né? Agora, não podemos querer fazer uma caricatura grotesca, né, do ateu, como aquele que não é imoral, aquele que não tem moral. Logo, portanto, esse tem que ser eliminado. Não, não. Eu vou pedir a demência, ou clemência a Deus, porque não existe, meu querido. Mas existe para você, tudo bem. Né? Bem, essa educação universal pressupõe não só uma crítica a essas condições do trabalho, mas também ao Estado. Porque uma educação universal, para que nós possamos desenvolver nosso espírito, para que nós possamos desenvolver a nossa subjetividade, nosso pensamento, cuidarmos do nosso corpo e termos, né, acesso à tecnologia, é necessário que o Estado não faça, né, essa defesa de uma sociedade em que as condições são adversas. Seria uma forma de organização que desse as condições da moradia, que desse as condições da alimentação, né, da bebida, né, ou seja, de ter o Estado que essas condições sociais para que o indivíduo pudesse pensar, pudesse se apropriar da educação. Porque a educação muda o mundo. Sim, mas a educação tem que estar associada também às condições que o Estado poderia dar. Né? As condições de moradia, as condições de alimentação, as condições de saneamento. Então, não é educação sozinha, não é só uma questão da vontade. Né? Só que o Estado burguês, por isso que aí daí a educação é má, parece que foi uma crítica ao Estado burguês, porque o Estado burguês não tem essa finalidade. O fim do Estado não é trazer emprego para os indivíduos. O fim do Estado não é trazer educação para os indivíduos. Não é melhorar a sociedade, isso é aparência. O Estado é um órgão organizador, não só organizador da sociedade, mas também um órgão voltado para interesses de alguns, em detrimento de outros. Né? Por último, a educação em Marx universal, ela pressupõe uma crítica a uma subjetividade formada por esse Estado burguês, que é uma subjetividade coisificada. Uma subjetividade reificada, uma subjetividade assujeitada. E é fundamental hoje, no século XX, século XXI, que o Estado, através de suas agências, né, de suas instâncias, produza uma subjetividade que não pensa, uma subjetividade que não reflete. Né? Isso é importante para o capital, porque o capital não tem resistência. Se não tem essa subjetividade, não tem crítica, se a subjetividade não problematiza, ela é assujeitada, ela é submissa, né? Ela não é engajada, ela não oferece resistência, não oferece perigo né? A essa sociedade desumana que é a sociedade capital. Então, uma educação humanizada, uma educação universal, ela pressupõe o desenvolvimento de uma subjetividade crítica. Logo, uma crítica à subjetividade assujeitada, uma subjetividade, vamos dizer assim, conformada, né? Que tem uma relação de conformismo com o que está aí. Né, produzida pelo Estado e suas instâncias. Não seriam essas questões, Andréia, meus queridos, minhas queridas, que eu gostaria de trazer para vocês sobre a educação em Marx e Hegel. Meu muito obrigado.
A gente que agradece, professor. Temos duas questões aqui. Uma do professor Antônio Dias, a Poliana também já levantou a mão, e eu marquei outra aqui embaixo, do professor Solonildo, certo? E Certo. temos a Poliana. Professor Antônio Dias, você quer levantar a sua questão ou eu posso ler? Eu só comi aqui um pouco de espinafre, que é meu café. Pode ler, bom dia. Bom dia, meu querido. Só mesmo coloquei só para fazer uma provocaçãozinha aí, mas você pode ler, tá bom? Obrigado. Certo, deixa eu voltar aqui, porque já... Só um minuto aqui, que eu marquei. Se você perdeu, eu posso dizer rapidamente, né? Tá, por favor. Então, professor, eu só fiz uma pequena provocação, até para fazer Pois não. o debate ainda. Essa questão da religião é um tema muito presente, né, nos dias de hoje, mais intensamente, né? E eu só perguntei, eu fazia ali dissertando sobre o assunto, eu perguntava se não é o caso a gente também, nesses debates, digamos assim, de cunho mais acadêmico, nós vermos de início logo uma distinção bem clara da religião enquanto instituição, né, e da religiosidade enquanto prática, digamos, subjetiva, por meio da qual as pessoas, digamos assim, se relacionam, né, com a natureza, com a energia, como se diz muitas vezes, com o divino, né? Por exemplo, o meu pai, por exemplo, ele não é uma pessoa, ele não tem uma religião, né? Mas ele é aquela pessoa, eu vi agora há pouco, alguém escreveu aqui no chat, que muitas pessoas que se dizem ateias são parecem mais cristãs que os cristãos. Né? Eu não sou. Né? Eu não sou cristão. Uma colocação nesse sentido aí. André, responde logo ou escuta mais alguns? O que o senhor acha melhor? Ter um grupo de questões ou quer logo responder? Talvez 3 perguntas, né? Pronto, pois vamos para a seguinte. Eu anotei aqui, professor Solonildo e a Poliana. Segue essa ordem? Como você achar melhor. Professor Poliana, depois Solonildo, né? Sim. Deixa eu ver se estão aqui. O Brendo também levantou a mão. Aí fica no outro ciclo, entendeu, Brendo, né? Deixa eu só ver aqui. Outra coisa, vocês podem me criticar, tá certo? Se você quiser me destruir, negar, eu não tenho nenhum problema quanto a isso, tá certo? Pode, fiquem à vontade. Quem é religioso quiser também me condenar. Professor Solonildo, o senhor quer falar? Ou eu leio? Por favor, pode ler. Tá. O professor Eduardo tomou café. Obrigado. Aqui tem Muito assim, bem. ó. Marx entendia que a educação deveria ser, ao mesmo tempo, intelectual, física e técnica. Essa concepção chamada de unilateral, múltipla, é diferente de educação integral? E aí temos a Poliana. Poliana, você pode falar, por favor? Olá, bom dia a todas e todos. Primeiro, parabenizar o professor Eduardo Chagas pela apresentação e dizer que é sempre muito bom compartilhar esses momentos com ele, essas reflexões, né? Tenho o prazer de ser orientando dele. Enfim, a minha pergunta é a seguinte, levando em conta todas as características, né, apontadas pelo professor no que diz respeito à concepção de educação em Marx, e é também uma educação voltada para a tecnologia, como é que a gente poderia pensar a nossa emancipação nessa era que estamos vivendo hoje, tão informatizada, principalmente nesse tempo de pandemia, onde tudo é muito informatizado, tudo é muito digitalizado, e ao mesmo tempo que a gente vê essa necessidade de uma tecnologia na sociedade, a gente também vê essa precarização, né, das pessoas que trabalham nessa sociedade. Então, como é que a gente poderia pensar essa emancipação, né, levando em conta essas características que estamos vivendo hoje? Tanto essa parte dessa tecnologia exacerbada junto com a precarização mesmo, né, da sociedade. André, eu falo agora ou espero mais? Sim, o senhor quer mais um bloco? Acho melhor responder Não, e depois abre, né, o segundo bloco, pode ser? Eu acho melhor. Sim. Primeiro, muitíssimo obrigado, né, não foram perguntas, mas colocações
contribuições que eu respeito, independentemente, né, da filiação religiosa, ou teórico, filosófico, científico, eu respeito, tá certo? E sempre digo, fiquem bastante à vontade. Eu me interesso por pessoas que me negam, né? E mesmo eu não tendo pessoas que me negam, eles acabam me negando, né? Ou seja, médio e longo prazo. Então eu não tenho problema quanto a isso. Dias, você tem razão, né? Há uma diferença, assim, né, da religião enquanto instituição, que eu chamaria de teologia, né? Ou seja, que é uma religião pensada, refletida por teólogos, por padres, por pastores, tá certo? Com verdades, né? Dadas por alguém que refletiu, por um grupo que refletiu e que objetivou isso no livro, né? Na Bíblia, ou em outras formas, vamos dizer assim, né? De expressão de uma dada religião institucionalizada. Outra coisa é a religião do religioso, né? Que é aquela que vem no campo da fé, né? Tá certo? E que a gente tem que respeitar, né? No campo do sentimento. Mas sentimento é pessoal, né? O problema é quando o religioso quer que esse sentimento que ele sente, que eu sinta também. Não, né? Tá certo? Então, a religião, no campo do marxismo, embora eu tenha partido aqui, mas foi para provocar, ela não pode ser vista só como alienação, como algo irracional, né? Como algo conservador, como algo que reforça, vamos dizer assim, né? O conformismo. A religião pode ser isso, mas ela pode também ser vista de forma diferente. Por um lado, essa que você falou, da espontaneidade, né, própria do povo, ou das pessoas que acreditam no divino, no Deus, a partir do seu coração, né, da sua fé, sem estar fundamentado em determinados dogmas, enquanto produto de uma reflexão de padres, de teólogos ou de pastores, tá certo? E né, temos que respeitar. Ou também a religião, ela expressa, eu sempre digo, né? Isso pode ser trabalhado como uma colaboração para a crítica e a transformação social. Ou seja, a religião também diz não a esse mundo. Quando né, não acredita no Estado, quando não acredita nos homens, quando não acredita na política, né, a pessoa recorre a Deus porque está desesperada. Não acredita mais nesse mundo, né, que possa lhe trazer sossego, que possa lhe trazer paz, né, que possa lhe trazer felicidade. Então a religião traz uma certa crítica a esse mundo, embora ainda não plenamente efetivada, entende? Que essa educação ela também é rejeição de mundo, ela é também uma negação de mundo, e essa negação pode se tornar uma praxis, né? Que pode colaborar para o processo de transformação. Daí a religião pode trabalhar assim, pode colaborar assim, né? Com o pensamento crítico, na medida que ela traz também rebeldia, ela diz não ao Estado, não à política, né? Não a esse mundo, entende? Ela traz um certo inconformismo, né? Tá certo? Então, esse inconformismo, né, essa rejeição ao mundo pode ser trabalhada, né, e ser aliada com outras formas de rejeição, de crítica, na perspectiva, por exemplo, né, acadêmica ou política, entende? Então, a religião não precisa ser necessariamente tratada como inimiga, né, como é muito vista no interior do marxismo, no sentido mais geral. Né? Eu gosto de dizer, a religião ela pode, tá certo? Trabalhar como instituição enquanto conformação social, né? Levar os indivíduos, tá certo? A terem um conformismo com esse mundo, porque vai proporcionar ou vender ao religioso um outro mundo, né? Então aceitar esse mundo, daí colaborar com o capital, certo? Levar a uma consciência que tem que estar conformada, né? E fazendo com que essa consciência seja assujeitada, né, e colabore, vamos dizer assim, com o capital. Mas, por outro lado, há também padres, pastores, que não ficam só nesse nível, né? Que eles, quando né, fazem a homilia, fazem né, a reflexão, os encontros, né? E quando estão pedindo emprego, casa, né, paz, tá certo? Segurança, vão fazer uma crítica social, né? Mesmo que não faça, mas indiretamente é uma crítica social. Certo? Então, a religião tem em potência uma crítica né, social que pode trabalhar, né, na minha opinião, em consonância com uma crítica acadêmica, com uma crítica política, com uma crítica social, entende? Né?
Quer dizer, a religião pode colaborar para a transformação social, né? Essa é a questão. O Solonildo, muito obrigado também a colocação do Solonildo. Eu diria que a educação em marketing, ela é intelectual, ela, mas eu não chamaria técnica, né? Sim, tecnológica. Há uma distinção entre técnica e tecnologia. Técnica são conhecimentos assim, fragmentados, conhecimentos mutilados, né? Parciais, entende? De fragmento. Tecnologia não, é a técnica articulada, né? Como uma forma de compreensão, tá certo? De ferramentas que nos dão a mediação para intervir, né? Para participar do mundo, etc. Na época do Marx, uma educação intelectual, uma educação física e uma educação tecnológica era a educação integral. Eu creio que hoje a educação integral seria uma educação que envolva de forma mais universal, mais plena o homem, né? Eu acho que hoje nós teríamos que levantar outras dimensões, na minha opinião, né? É uma educação integral? É, plena do ser humano. Mas isso é produto do século XIX. Eu creio que no século XX, século XXI, nós temos outras demandas, né, que constituem a integração do homem. Por exemplo, a questão da natureza, né? Acho que uma educação tem que incluir a natureza hoje, né? Certo? Não pode ter uma visão instrumental, né? Apartar a dominação da natureza. A emancipação não só do homem, mas também da natureza. Ter uma integração na questão do sentimento, do afeto, né? O sentimento, o afeto, a sensibilidade, que encontra assim, os olhos, o ouvido, com músicas, né, horripilantes, com o mercado, né, que cada vez mais coisifica nossos olhos, nossos ouvidos, nosso paladar, nossos tatos. Então, eu envolveria uma educação que fosse intelectual, fosse física, mas ela fosse também natural, fosse também sensitiva, né, cuidasse de sentidos, cuidassem, né, da natureza. Mas eu diria sim que na minha opinião, né, ela não é diferente dessa educação, da educação integral. Embora hoje, não sei se o Solano concordaria comigo, eu colocaria outras dimensões que são importantes para pensar o homem no sentido mais universal. Não só intelectual, não só subjetivo, não só corporal e não só tecnologia. Mas também natureza, também sensibilidade, né? Tá certo? Eu acho importante a arte, né? A literatura, muito importante no mundo contemporâneo, né? Que é um mundo muito mediático, né? Então a compreensão da arte, da literatura é fundamental. A Puglia não tem razão, né? Quer dizer, não sei se eu entendi direito, né? Uma, uma coisa é o que o que chega a nós, né? Não chega a nós tecnologia, chega a nós técnica para manipular, né? Minimamente a tecnologia. Eu creio que, não sei se a Poliana concordaria comigo, a emancipação do homem, no caso aqui, Marx está defendendo uma educação universal, né? Uma educação integral, que envolva assim, uma formação espiritual, corporal e tecnológica, né? O Marx chama de uma educação emancipadora, logo ela tem que se livrar, né? Condições adversas, como a questão do trabalho alienado, a questão do Estado, né, que domina, a questão da subjetividade assujeitada, coisificada. Hoje nós temos, sim, acesso, né, vamos dizer assim, a meios tecnológicos, mas muito de manipulação, me parece, né? Muito no campo do consumo, né? Ou seja, nós não temos uma formação, me parece, na escola, na universidade, uma formação tecnológica, né, que a gente possa compreender os novos mecanismos, né, da tecnologia no século XX, no século XXI. A gente, na verdade, usa celular, né, usa o Instagram, o Face, Twitter, etc., né, o celular, os meios, né, computadores, etc., mas é mais de manipulação, é mais um conhecimento mínimo, né, de ter acesso àquilo que circula no mercado. Mas não, como é que funciona a tecnologia, né? Como é que funciona a ciência hoje? Né? Não sei, quer dizer, eu acho que cada vez mais a gente está muito
assim, dependente, né, dessas técnicas, que não é tecnologia, e que não chega para nós conhecimento. Né? Tá certo? E cada vez mais descartável. Né? A gente, quando está dominando o Face, vem o Instagram. Né? O Instagram vem outra forma. Né? Ou seja, e a gente fica realmente subordinado, porque a gente não acompanha, né, o que está por trás dessa técnica, dessas técnicas. Né? Quer dizer, ser um sujeito emancipado, um sujeito autônomo, livre, né, que não é subordinado ao mercado, que interage de forma crítica com o mercado, requer um conhecimento não só de manipular técnicas, né, certo? Mas sim de manipular, de dominar o que está por trás da técnica, seria a tecnologia, um conhecimento tecnológico científico. Como assim? De conhecer ciência hoje, né? Conhecer assim, como é que a ciência trabalha hoje, como é que, né, diversas formas de ciência interagem, né, com o nosso mundo hoje, etc. Eu acho que nós estamos um pouco distantes disso. Né? Paradoxalmente falando, me parece que no século XXI, embora nós tenhamos muita tecnologia, mas também nosso conhecimento está muito fragmentado. Né? A gente, mesmo das humanas, mesmo da filosofia, da pedagogia, do direito, da história, quando a gente começa a estudar no campo universitário, da graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, cada vez mais a gente também trabalha com o modelo da ciência moderna, que é um conhecimento fragmentado, que é um conhecimento muito especializado. Né? É um conhecimento que a pessoa só conhece, por exemplo, no seu caso, por exemplo, estou usando aqui um exemplo, só conhece Platão, só conhece Nietzsche, né? Só conhece Sartre, só conhece Marx, ou seja, quer dizer, embora nas humanas, mas é um conhecimento, vamos dizer assim, um modo operante, é tecnicista. Né? Ou seja, a pessoa não tem uma interação com outros conhecimentos, né? Não tem universalidade. Né? Quer dizer, você elege por alguma filiação intelectual, um autor, um filósofo, né? Ou um cientista, só conhece aquele. Então, isso é muito alheio à ciência hoje. Né? Você tem que ter um conhecimento mais universal, conhecimento mais diverso. Né? Certo? Ou seja, a gente acaba, embora querendo não ser do campo dessa ciência tecnicista, né, fragmentada, mas a humana acaba também trabalhando assim, na medida em que nosso conhecimento está muito fragmentado. Professor, eu fiz a graduação, eu pesquisei a macumba. Fiz o mestrado, fiz sobre a macumba. Fiz o doutorado sobre a macumba. Fiz o pós-doutorado sobre a macumba. Eu pesquisei a ditadura. Aí fiz a graduação, a monografia sobre a ditadura, fiz o mestrado sobre a ditadura, fiz o pós-doutorado, doutorado sobre a ditadura. Claro que é importante você estudar, né? Um aspecto ou outro, porque ele dá profundidade quando você tem, né, uma especificidade. Mas essa especificidade isolada acaba sendo uma forma de pesquisa científica do modelo da ciência moderna, né, que nos deixa alheio ao mundo. Né? E a ciência que vem a nós, a ciência meramente de manipular, né? É como manipular a ciência, como manipular o resultado da ciência. Né? Mas não temos, parece, um conhecimento mais complexo, mais universal, mais articulado com outras formas de conhecimento, né? E não temos acesso à tecnologia. Então, por exemplo, me parece que nós estamos, mesmo no século XXI, muito refém do modelo da ciência moderna, fragmentado, conhecimento fragmentado, embora muito especializado, que permite conhecer um aspecto, mas isolado de outros, né? Isolado das mediações, né? Desse próprio aspecto que é pesquisado, né? Por um dado pesquisador, um dado cientista, isolado, e o conhecimento que a gente tem meramente, me parece, né? De manipulação, de técnica e não de tecnologia, não de ciência, etc. Né? E daí dificulta a nossa emancipação. Né? Vejamos que hoje é difícil a gente ter alguém com erudição, né, com formação mais universal. A nossa memória está indo embora, né, com o desenvolvimento, né, da tecnologia, nós não temos mais memória, né, a gente não tem mais quase relação, né, concreta com o outro, a gente quase não conhece, né, outras áreas, a gente fica muito, né. Vejamos, o modelo de uma ciência moderna, né, a gente fica muito isolado, a pessoa só conhece Marx, só conhece Heidegger, só conhece, né,
um tipo de específico, muito específico de conhecimento. E acaba não contribuindo esse tipo de formação para a emancipação, para a libertação do homem. Né? Certo? Acaba o indivíduo tendo uma especialidade profunda, mas que lhe deixa, vamos dizer assim, né? Limitado para interagir no mundo na medida em que é um conhecimento muito especializado. Né? Certo? Tanto que hoje, né, a gente vai para os encontros, para os congressos, as pessoas sabem de forma assim, mecânica, decorada, né, tudo que o autor, uma tradição disse, né, mas não pensa, não reflete, não problematiza, né, ou seja, não cria, né, apenas repete o que está ali. Infelizmente, nós estamos muito escravos de um modo operante da ciência moderna e um conhecimento muito de aprender e repetir, né, o que uma tradição diz, parece. Daí não um conhecimento que contribua para a apreensão de ciência, de tecnologia, um conhecimento voltado para a emancipação do homem e da natureza. Não sei se eu entendi bem, por isso, desculpa a tua colocação, mas eu achei interessante, embora não captei bem. Né? Se você quiser depois falar alguma coisa, completar, eu ficaria muito grato. Então seriam essas questões, André, por gentileza. Ficou claro, sim, professor. Era nesse sentido mesmo, né? Que a gente caminha para uma sociedade com grandes recursos tecnológicos, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia chega para a maioria das pessoas de modo diferente, né? Isso, serve exato. para um pequeno grupo para dominar, alienar outra grande parte da sociedade, né? O que a gente vê mais, um conhecimento atomizado, fragmentado, e que não proporciona a efetividade mesmo no comportamento das pessoas. Né? Mas ficou claro, é isso mesmo. Ninguém pode dizer que nas escolas públicas, né, na periferia, se a gente olhar, né, as pessoas que são presas, passou de manhã no jornal, as pessoas são presas, as pessoas são excluídas. A maioria é o quê? Da periferia, a maioria do mundo do trabalho, a maioria é negro, a maioria é trabalhador, né? E a maioria tem celular. Agora, claro, com uma baixa, né, tecnologia, qualidade ruim, mas tem. Mas não tem conhecimento de tecnologia, não tem conhecimento científico, né? Não tem conhecimento tecnológico, entende? Tem conhecimento para manipular, né? Técnicas mínimas que possam levar o indivíduo, né, ao consumo. Entender, né, que o capital está produzindo e possa consumir para o capital escolher vender essas mercadorias e reproduzir isso com outro capital. Mas o conhecimento científico, tecnológico, né, não quer dizer esse domínio de técnicas imediatas. Seriam isso, André, por gentileza. Ok. Temos mais duas pessoas aqui. O Brendo levantou a mão e a Widiana também fez uma pergunta que eu creio que ela tenha contextualizado aqui acima, e se ela quiser também fazer a pergunta, eu vou passar a palavra para o Brendo, e em seguida a Widiana, tá? Tá ok, muito obrigado. Brendo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado aí mais uma vez pela palestra que você deu para a gente. Eu tinha escrevido no chat ali, mas eu gostaria de ver qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Você falou um pouco sobre essa questão da religião, que acredito que muitos de vocês tenham comentado sobre, né? Mas, assim, o que eu posso dizer em relação a isso? Que eu gostaria até de saber o que você pensa em relação a essa questão da religião. Nas escolas públicas mesmo. O que acontece? Muitas das vezes é lido com a religião como uma questão de contexto histórico. Como assim? Por exemplo, nas aulas de história, por exemplo, você vai trazer, em tal época tal religião aconteceu, em tal época tal religião aconteceu. Sim, o que eu queria saber da sua parte, inclusive, é o seguinte: qual que seria a melhor forma de abordar a religião nas escolas públicas sem, de fato, trazer um lado? É claro que a gente tem a questão, tipo, a gente não é, como eu posso explicar? Não é 100% neutro, isso não existe. Mas trazer isso de uma forma apresentável, uma forma de contextualização, é possível? Se é possível, como é que seria feito? Certo. Muito bem, Breno. Eu escuto mais alguém? Professor, a Wildiana, acho que é isso, né? Ela fez aqui uma observação e uma pergunta, tá? Aí eu vou ler aqui. Obrigado. Ela disse assim:
A educação padece de reformas liberais que progressivamente empobrecem e fragmentam o currículo escolar. Ao longo do tempo, a formação científico-filosófica perde espaço na educação básica. A reforma do ensino médio é o mais novo absurdo que nos surpreende. Ao invés de embates, observamos o crescimento de apoio ao bolsonarismo dentro da classe de professores. O bolsonarismo, abertamente, é contra a educação libertária, sexual, científica, unilateral. Esta seita é, inclusive, contra a educação. Aí ela coloca aqui. Pergunto, professor, como educar os educadores? Tá? Eu não consigo mais ver nenhuma outra questão aqui no chat. E, em relação à mão, não tem mais ninguém em fila de espera aqui. Tá certo. Então, posso falar, André? Sim, por favor. Tá. Muito obrigado, muitíssimo obrigado ao Breno, né, e à Wildiana. Em relação ao Breno, não sei se o Breno concordaria comigo, eu creio que sim, acho que a religião pode sim, ser ensinada na escola. Agora, como, né, aqueles que defendem o ensino da religião na escola, não dá. Né? Que é, na verdade, ensinar a religião, seja uma religião, a partir de dogmas, né, de uma dada religião. Então, não, são verdades de uma dada religião. Né? Ou mesmo querendo um ensino religioso com múltiplas religiões, também trazem dogmas. Eu creio que o ensino religioso, na minha opinião, primeiro, essa é a minha opinião, não deveria estar na escola, porque tem implicações, né, científicas, tem implicações filosóficas. Se você defende a natureza, não existe criação. Se você defende a natureza, o universo, não tem criacionismo, não tem milagre, não tem vida pós-mortal, não tem intervenção divina, né? Não tem providência divina. Não existe virgem, né, que vai ter filho, né? Certo? Não existe cego que vai enxergar, não existe transformação de água em vinho, enfim, uma série de implicações com isso. Mas, se é assim, e vai ter que ser assim, vamos ter que ensinar a religião, que fosse, tá certo? Na minha opinião, o ensino da religião no sentido de compreender, por exemplo, o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, o calvinismo, o budismo, etc., né? Qual a importância dessas religiões, o que elas dizem para a sociedade, né? Expressar o valor cultural, entende? Ou seja, a religião como expressão de mundo, né? Você conhecer uma religião, conhecer a história de um povo, conhecer a cultura de um povo, conhecer através da religião, eu sei o que uma sociedade pensa, né? Através do que uma religião pede a Deus, reivindica a Deus, ela expressa demanda, expressa, vamos dizer assim, né, carências, expressa necessidade dos indivíduos, expressa, certo, uma cultura de um povo. Então a religião podia ser estudada como expressão da cultura do povo, da história de um povo, né? Das demandas de um povo, de uma sociedade. Nós poderíamos compreender as guerras, os digladiamentos, as lutas humanas através, né, da religião. A religião vai expressar vontades, desejos, né, visão de mundo. Agora, o problema é quando você traz a religião com dogmas, que dogmas são verdades, né, teólogos, padres, de uma dada igreja. Mas a religião não é só isso, ela também expressa, como estou dizendo, expressa mundo, ela expressa visão de mundo, ela nos dá a condição para entender a história, entender uma dada sociedade, né? Através das demandas de uma religião, a gente entende as demandas de uma época, né? Os valores de uma época, as verdades, né, assim, de uma época, entende? Então, Breno, eu acho que a religião deve ser ensinada assim. Vamos ver a religião antiga, né? O que está por trás dela, o que ela expressa naquela sociedade, qual eram, né, os pedidos a Deus, os pedidos, né, à natureza. Esses pedidos, essas demandas vão expressar carências, na minha maneira, vão expressar o que a sociedade é, o que os indivíduos pensavam, o que os indivíduos pensam, entende? Então, a religião sendo apresentada na escola como expressão de cultura, como expressão, né, de um conteúdo, de uma visão de mundo, que me diz como uma dada sociedade é, ou como as sociedades são ou é, eu acho isso interessante, né? Entender os conflitos, as guerras, através, né,
uma compreensão, vamos dizer assim, religiosa, isso é importante, certo? Eu acho que a religião não pode ser apagada, ela expressa também, né? Essa é a visão de mundo. Né? Agora, eu não posso tomar essa visão de mundo divina, poderosa, né? Absoluta, que tem poder mágico, místico, aí eu acho que é um problema. Mas você trazer a religião. Agora, essa religião comum, que tem poder, né? Que pode operar milagres, você tem um espaço dela dentro da igreja, dentro da assembleia, né? Dentro da comunidade. Dentro da escola, ela devia ser trazida. Qual o significado dela para essa sociedade? O que, é que ela diz, né, sobre essa sociedade, sobre essa época? O que está por trás, né, tá certo? Das bandeiras, das demandas dessa religião nessa época? Então, eu acho que a religião expressa assim história, expressa assim cultura, né? Expressa sentimento do povo, expressa aquilo que tem de mais íntimo de um povo. A religião é a expressão da intimidade de uma cultura, né? Daquilo, dos segredos de uma cultura, entende? Então, se a gente estuda, mas tirando esse aspecto do dogma, né? De poder, entende? Né? Que pode operar milagres, isso deixa para a religião dentro da igreja, isso deixa para a religião dentro da assembleia, deixa para a religião dentro de um espaço religioso que não é a escola. A escola é para ver, através da religião, a intimidade de uma cultura, né? A expressão de uma cultura, a expressão do sentimento do povo, a demanda, né? Através da religião, a demanda de um povo. Então, a religião expressa a história, expressa os conflitos humanos, expressa a intimidade humana, expressa aquilo que é mais refinado do sentimento humano, entende? Né? O que é divino é aquilo que é importante para o homem. O que está na religião é o que é importante para uma dada tradição, para uma dada, né, sociedade. Agora, não posso tomar isso como verdade absolutas. O simbólico também diz algo, né? Entende, Breno? Então, assim, eu acho que a religião pode, deve, né? Eu acho que a religião não precisa ser, né? Ela não deve ser banida, certo? A religião, Maurício, ela, por um lado, ela traz protesto, né? Quando pede algo a Deus, é porque esse mundo não está respondendo ao homem, né? Quando o homem sofre, padece, né? E pede acolhimento do divino de Deus, a sociedade está sofrendo na sociedade, está padecendo na sociedade. Então, dizendo que essa sociedade não está, né, com as condições para deixar o homem feliz, o homem em paz, o homem em segurança. Então, o homem religioso protege esse mundo. Também o homem religioso expressa a demanda da sua época, né? Os desejos da sua época, a intimidade de sua época, entende? Né? A cultura de sua época, a história de sua época. Né? A religião deve ser ensinada assim, como expressão de uma visão de mundo, né? Como expressão cultural de um povo, como expressão do sentimento, dos segredos de um povo, entende? Sobre a educação, né, que a Eudiana colocou, né, muito importante, o capitalismo. Né, se nós olharmos o capitalismo que aflora, né, na modernidade, traz uma nova concepção de política, não mais uma política, como era no mundo antigo, no mundo medieval, uma política voltada para o bem comum, uma política que trazia o polido, ou seja, o fundamento. A política moderna é o quê? Vamos dizer, Maquiavel é uma política para tomar do poder, para tomar do Estado e permanecer no Estado. Mas hoje, na contemporaneidade, a política nem é mais uma atividade política, né, voltada para o coletivo, não é só uma atividade para tomar o Estado, tomar o poder e permanecer no poder, mas também a política hoje também é uma mediação importante de computação da subjetividade. Daí, a disputa no século XXI pela educação, pela cultura, pela filosofia, pela ciência é fundamental, né? E aí muitos professores, né, você perguntou, né, o que fazer, né? Quando muitos professores reproduzem, vamos dizer assim, o discurso daqueles que são contra os professores, né? Como fazer com que aquele educador que defende aquele que é contra o próprio educador, né? O que fazer? Eu acho que essa é uma compreensão correta do teatro, mas, como Marx diz, não basta só. Né? Nós temos educação, né? E através da educação mudar as condições. É necessário também, mas mudar a educação, mudar também os educadores. E o conhecimento, não sei se o Diana concorda, ele não para na graduação.
problema é que a gente, né, quando sai da universidade, ou quando vai ensinar, né, no começo a gente tem inquietações, a gente tem, né, uma série de pensamento, e com o tempo esse pensamento morre, né? Há uma falência, uma morte do pensamento. As pessoas têm dificuldade de sair, que tem para fazer uma especialização, não tem permissão para fazer mestrado, não tem permissão para fazer doutorado, ou que ganha muito mal para ler. Não basta ser só professor, você tem que também ter as condições para ser professor, né? Se não tem, por mais que você seja um professor, e você ganha, né, muito mal, a remuneração é insuficiente, que não dá condição da pessoa comprar um livro, né? Não dá condição da pessoa ir a um teatro, a um cinema, né? Não dá condição da pessoa fazer uma especialização, fazer um mestrado. Por mais que haja limitação em especialização, por mais que haja limitação no mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas são momentos em que a pessoa está tendo para refinar o conhecimento, né? Para refinar a sua cultura. Agora, se você fica ali, seu conhecimento também, ele acaba, vamos dizer assim, né? Não se desenvolvendo. A consciência também precisa ser alimentada, precisa também ser instigada. Eu mesmo, né? Eu tive essa experiência um pouco diferente da Eudiana. Eu tinha muitos amigos que eu os considerava meus mestres, né? Quando eu era adolescente e jovem. Hoje, quando eu os encontro, quando eu os encontrei, fiquei muito, muito decepcionado, porque todos, né? Parece que regrediram, né? Quer dizer, a consciência também regride, a consciência também estaciona, né? Se ela não tem as condições para se desenvolver, né? E aí a gente realmente, né? Não é que é claro para um, mas para outro é, né? Quer dizer, as pessoas tomam a aparência, né? Como se fosse a essência, tomam o que dizem, né? Sem as mediações, e não tem condição de aprender essas mediações e refletir de forma crítica, porque parece claro, mas as pessoas, por falta, né, de condições, né, em que seu pensamento esteja sendo constantemente instigado, constantemente desenvolvido. Eu creio que, viu, Diana, que a escola ela é um momento que pode sim desenvolver o nosso pensamento, mas nós precisamos de condições. Se essas condições são muito, na minha opinião, muito desfavoráveis, né, com certeza o pensamento tem uma falência, né? Há a morte também do pensamento, né? Embora nós sejamos professores, né? E estejamos trabalhando, vamos dizer assim, no campo do pensamento, da reflexão, mas sem condição, sem consumir cultura, sem consumir livros, né? Sem ter um espaço para desenvolver, né, uma especialização, no mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? E só ter uma função, vamos dizer assim, dentro do sistema, né, ocupar aquele espaço, com certeza esse professor, na minha opinião, né, terá, talvez, né, grandes possibilidades para que seu pensamento tenha falência, né? E daí vai reproduzir o que escuta, vai reproduzir o que vê, né? Tá certo? Quer dizer, a gente come não só matéria, não só coisas corporais, a gente come, consome coisas também espirituais, né? E um espírito crítico, ele purifica, né, que o alimento espiritual, né? Ele se alimenta de outra forma, tá certo? Agora, precisa ter dinheiro para comprar livros, né? Precisa ter tempo para ir a um cinema, para ir a um teatro, né? Precisa ter tempo, o Estado, daí é a questão do Estado, né? O Estado, vamos dizer assim, ou uma organização comprometida com o mundo do trabalho teria que dar condição aos trabalhadores da educação para que eles dessem continuidade ao conhecimento, né? Entende, Diana? Eu acho que é uma luta, né? Se você entrar para trabalhar dentro, né, de uma escola, seja privada, seja pública, né, e com certeza você não vai ter muita, poucas possibilidades, né, para continuar seus estudos, continuar sua pesquisa, né, certo? E com o tempo a gente realmente fica estagnado, né? Eu acho que o que está acontecendo, né, essa experiência de professores apoiarem o bolsonarismo, né, apoiar aqueles que são truculentos, violentos, né, que são intolerantes, isso não condiz com a educação. A educação pressupõe tolerância, né? Pressupõe diversidade, pressupõe debate, pressupõe ciência, filosofia, né? Curiosidade, e não aversão à curiosidade, aversão, né, à dúvida.
Isso é anti-educação, isso é anti-ciência, é anti-conhecimento. Conhecimento tem interesse pela dúvida, tem interesse pela incerteza. Né? Então, alguns professores que tomam determinadas exposições, determinadas, né, apresentações ou defesas do bolsonarismo como verdades, como algo questionável, não quer saber de nada, isso é anticonhecimento, é anti-educação, é anti-ciência, é anti-filosofia. Né? Agora, por que as pessoas se comportam assim? Creio eu, né? Já é uma consequência, né, de um processo em que o pensamento, a cultura, vem sendo tratada a martelada. Né? A gente pega hoje, mas hoje é produto do quê? Né? De uma história longa em que o Brasil, né, não trata a educação com seriedade, não trata a formação com seriedade. Né? Os professores só estão ocupando espaço ali dentro do sistema, né? E reproduzir o sistema. Eu tenho alunos, você me conhece, né, que são professores e eles têm maior dificuldades, né, para serem liberados, para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Né? Quer dizer, isso é visto como se fosse, né, o professor estivesse querendo explorar a escola, explorar o Estado, né? Estivesse querendo ser esperto, quando o professor está querendo estudar. Pelo contrário, a escola vai ganhar, os alunos vão ganhar. Né? Se o professor tem oportunidade de fazer uma especialização, uma oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, né? Um pós-doutorado, que não é essas capacitações. As capacitações são para reproduzir o que já está ali. Né? É diferente. O mestrado é um conhecimento vertical, o doutorado é um conhecimento vertical. Né? É outro ambiente, certo? Você está pensando, refletindo, etc. Né? O Estado quer. A educação privada não quer, vai ter que pagar mais, né? Vai ter um professor com mais capacidade, né? Mais qualificado, vai ter alunos mais qualificados. Não tem interesse do Estado, não tem interesse da educação privada e professores mais capacitados, né? E alunos mais, né, com condições melhores para pensar, para refletir. Né? Então, eu creio que quem está assistindo hoje não é o produto de hoje. Né? Acho que é uma sequência de anos, né, no Brasil em que nós não tivemos ainda um banho cultural, né? Uma valorização de fato à educação, né? À cultura, à reflexão, ao pensamento. Né? Não seriam essas questões, Lidiana, Andréia? Temos mais uma questão do Gabriel, não sei se ele quer fazer o seu leio, também não sei se ele já saiu. Eu não estou lendo nada porque... Sim, tranquilo, eu vejo aqui. Eu não consigo. Deixa eu ver, ele está aqui. Gabriel, você quer falar? Domício Gabriel? Tá ótimo, vou ler então. Agora voltou, só um minutinho. Deixa eu subir. Ele diz assim, ó. Acho que eu entendi que ele quer que eu leia. Não vou voltar, não. Ele colocou: a religião, se empenhar da prática de modificar a realidade através da abnegação consumista, tal é o caso da teologia da libertação, poderia vir utilmente a formação educacional, ou mesmo assim a educação e a religião têm de ser mesmo, tem de ser posta em planos diferentes? Deu para entender, professor? Quer que eu leia novamente? Você pode ler? Não, desculpa. Sim, sim. Bebendo aqui meu... A religião, se empenhar da prática de modificar a realidade através da abnegação consumista, tal é o caso da teologia da libertação, poderia vir ultimamente a formação educacional, ou mesmo assim a educação e a religião têm de ser postas em planos diferentes? Eu creio, Gabriel, muito obrigado, né, pela sua colocação. Eu não defendo, né, necessariamente a negação da religião. Eu não defendo que educação e religião devam ser inimigas. Eu acho que são diferentes, né? São esferas diferentes. Na minha opinião, a educação é um espaço plural, diverso, onde a ciência, a filosofia, a liberdade tendem, ou devem, né, deveriam, predominar. Tá certo? Agora, é possível trabalhar a religião e a educação? Sim, claro, né? Mas não, eu falei aqui para o Brendo, né? Mas não a partir de dogmas de uma dada religião como verdades absolutas. Né? Isso traz, né, implicações assim, trazem, né, os dogmas trazem implicações sobre o cosmos, sobre a natureza, sobre o homem, sobre a sociedade. Né? Embora a teologia a teologia da libertação, né, possa
pregar o não consumismo, daí uma crítica, né? A sociedade liberal, neoliberal, baseada no consumismo, mas também tem dogmas dentro da teologia, né? Ela não rompe com os dogmas da igreja, né? Ela não rompe com os dogmas do clero, tá certo? Mas pode sim, né? A teologia da libertação, ou a própria religião, seja ela protestante, seja ela católica, seja ela calvinista, né? Ou budista, ela pode também trabalhar com a educação nesse sentido, né? E fazer com que o homem, dentro da escola, né? Através, por exemplo, né? De outros valores, né? Reflita o seu tempo, né? Os valores da paz, né? Os valores da justiça, da fraternidade, né? Tá certo? Ou seja, são valores que vai criticar a intolerância, que vai criticar o egoísmo, né? Que vai criticar, vamos dizer assim, o consumismo. Então, você pode, como eu falei, pela educação, certo? Ou ver como expressão de cultura, como expressão, né, de intimidade, de demanda de um povo, também pode ver a religião como valores, né? Valores mais universais, mais humanos, né? Que trazem, vamos dizer assim, tolerância, que trazem, né, expressão do desejo de paz, né, de respeito, né, de acolhimento ao diferente. E aí, a partir desses valores, fazer uma crítica, né, à sociedade burguesa, à sociedade moderna e contemporânea, que tem valores, né, individualistas, consumistas, ou posições dentro de uma dada religião conservadora, com o fundamentalismo religioso, com a teologia da prosperidade, né, que tem valores consumistas, né, que tem valores baseados no preconceito, na exclusão, né, o valor de verdades absolutas. Então, eu creio que sim, né, a religião pode também estar aliada à educação, mas não como uma religião enquanto dogma, né, como verdades absolutas, mas através de valores. A religião também expressa valores humanos, expressa também um certo humanismo, né, que pode ir contra o anti-humanismo da sociedade burguesa. Você falou aqui, por exemplo, a questão do consumo, né? Anti o consumo, anti a intolerância, anti, né, o discurso da guerra, o discurso, né, da violência, o discurso, né, do preconceito. Então, o preconceito, a intolerância leva o quê? Leva a violência, né? Leva o afrontamento, né? O desrespeito, a exclusão do outro, né? E a religião, né, muitas religiões trazem um discurso diferente, né? Não da guerra, não da violência, não da intolerância, né? Mas do respeito, do acolhimento, do anticonsumo, né? E aí a educação está colaborando para a formação do homem, né, nesse sentido. Eu defendo primeiro que a educação, né, é um espaço próprio da educação, não da religião. A religião tem o seu espaço também, dentro da igreja, dentro da assembleia ou dentro da sua comunidade, né? Mas se a religião tiver que trabalhar dentro da escola, na minha opinião, deveria nessas duas direções. Deveria ser trabalhado nessas duas direções. Como visão de mundo, como expressão de cultura de um povo, como expressão, né, da intimidade, da demanda, né, de um povo, ou como expressão de valores. Valores esses que podem, né, ser trabalhados de forma crítica em relação aos valores conservadores, né, de uma direita, de uma religião conservadora, de uma versão, né, de uma religião conservadora, do fundamentalismo, uma crítica à teologia da prosperidade, que vai defender o consumismo, o mercado, etc. Né? Então, seria isso, Gabriel. Ótimo. Professor, creio que a gente pode encerrar, tá? Tem algumas observações, mas eu vou passar o chat para o senhor e a gravação. Uhum. E aí, se tiver uma segunda oportunidade, a gente pode voltar, né, a conversar, quem sabe no próximo semestre, e dar continuidade a essa conversa que foi tão prazerosa. Tá? Eu queria agradecer novamente a sua disponibilidade, a sua disponibilidade, né, com o tempo que é tão corrido, para estar aqui a gente conversar, tá bom? Obrigada, professor, obrigada, pessoal, obrigada pela presença. Se eu receber algum prolabore, eu divido aqui com todo mundo. Depois a gente vê como é que fica, quem sabe, daqui uns 50 anos. Um abraço. Milagre, né? Quem sabe. Eu troquei de milagre. É verdade. Obrigada, professor. Obrigado, muitíssimo obrigado
a todos aqui presentes, né? Muitíssimo obrigado às colocações, às perguntas. Sempre aprendo também, de verdade, né? A gente aprende também com as colocações, aprende também com as perguntas, né? A gente aprende de verdade com o outro, né? Não é só estar aqui ensinando, falando, não. Eu, sinceramente, aprendo muito, né? Nessas exposições, porque as perguntas me ensinam, as colocações me ensinam, desafios colocados, né? Numa exposição me ensinam. Então, sou muito grato, tá certo? E eu coloquei aqui, nesse métier da filosofia, de provocar, de instigar, de estimular a gente a pensar. Não são posições dogmáticas, né? Eu convivo muito bem com pessoas que são religiosas, né? Mas que também não são dogmáticas, né? A gente pode ter nossa religião, pode ter nosso time, né? Tá certo? A gente pode ter nossos desejos, né? Nossas opiniões, né? E a gente pode dialogar, né? E podemos ser amigos, por que não, né? Tenho amigos religiosos, tenho amigos políticos que pensam diferente. Se todo mundo pensasse igual, a vida seria insossa, né? A vida seria desagradável, a vida seria sem sentido. Imagine se nós fôssemos deuses, ou próximos a Deus. Deus sabe tudo, é uma coisa sem sentido, né? A pessoa que sabe tudo é sem graça. Deus é um ser sem graça. Ele olha com o começo, já sabe o fim, né? Olha o fim, já sabe o começo. Isso é muito tedioso para Deus, né? Eu não queria ser um Deus. Saber tudo não tem sentido, né? Por isso que é bom essa condição humana de finito, de mortal, de ignorante, né? E não você querer ser Deus, querer ser imortal, né? Querer ser infinito. Isso é a negação da beleza humana, que é justamente a nossa finitude, a nossa ignorância, né? Isso é que faz a beleza. Você buscar conhecer, buscar superar nossos limites, etc. Eu, sinceramente, né? Deus, e para nós, né? É muito ruim ser Deus, né? É uma pessoa onisciente, absoluta, sabe tudo, é ruim, né? A gente olha para uma obra, já sabe as coisas, lá. Você nem abriu, olha só para a capa, já sei de tudo, né? Porque eu sou onipotente, onisciente, não pode, né? Pelo fato de nós não sermos, esse é o sentido agradável da finitude humana, certo? Da gente duvidar. Religião não tem dúvida, eu tenho certezas. Deus sabe tudo, nós não sabemos tudo. E é triste quem quer saber tudo, né? Quem tem a verdade, né? Quem tem a verdade está morto, né? Então, muitíssimo obrigado de coração. Estou à disposição, né, para outras palestras, caso a Andréia, né, Rodrigues precise, caso vocês queiram, poderei estar presente em outros debates sobre outros temas, etc. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos e a todas.